pessoal, eu sou o Aron, eu sou um dos diretores da Nômade e eu vim aqui falar para vocês sobre gestão da inovação, como é que as organizações dão conta dessa tarefa no seu dia a dia, nos seus contextos de negócio. É claro que a gente sabe que existem diferentes abordagens, diferentes metodologias que dão conta de como estruturar a gestão da inovação dentro das organizações. Em via de regra, a gente está falando essencialmente de 3 aspectos fundamentais para dar conta da gestão da inovação. O primeiro deles, a gente está falando de gente, de pessoas, de colaboradores. Quando a gente está falando de gente, a gente está falando essencialmente de um processo de desenvolvimento de pessoas para adquirirem novas competências, novas capacidades para sustentar um processo de inovação, seja ele qual for. O segundo aspecto, a gente está falando de gestão de portfólio ou então de cultura de projeto. São 2 coisas que estão muito próximas uma das outras. Quando a gente está falando de gestão de portfólio, a gente está olhando para como é que a gente traduz a estratégia da empresa em relação a horizontes de inovação, entendendo que a gente pode ter aí, no mínimo, 3 horizontes, né? Onde a gente entenda um horizonte de curto, um outro de médio e um outro de longo prazo. É fundamental, né, que exista essa consciência em relação a diferentes perfis de projetos de inovação alocados debaixo de cada horizonte. E, consequentemente, a gente conseguir ter uma clareza da intensidade de trabalho disso tudo. Então, não adianta a gente querer acelerar os 3 horizontes simultaneamente, porque em algum momento isso pode gerar algum nível de frustração, né? Porque são esforços completamente diferentes em cada um dos horizontes. E o mais importante dentro dessa leitura de portfólio é a gente ter uma consciência bastante clara de quais são os projetos que estão respondendo a cada um desses horizontes, qual é o dimensionamento de esforço que a gente está conseguindo alocar para dar conta da evolução, né, e da entrega desses projetos e, principalmente, como é que a gente cria, né, uma cultura de oxigenação desse portfólio de projetos, como é que a gente revisa isso de tempos em tempos, né? Um processo de gestão da inovação é um processo vivo, é um processo que ele é influenciável a todo tempo por aspectos de tendência, por aspectos que envolvem um ambiente, um contexto de negócios que precisa ser levado em consideração e que pode mudar a qualquer instante. E o terceiro ponto, que é o ponto que faz as coisas acontecerem de fato, né, é a execução, é a prática, né? E aqui a gente está falando de como é que a gente sustenta, né, uma cultura de agilidade, uma cultura de dinamismo para conseguir executar e colocar em prática todas essas ideias, essas intenções de projetos de inovação que foram organizadas e estruturadas dentro desse portfólio. E aqui, gente, também já existem N abordagens, metodologias de processos de trabalho que vão ao encontro dessa perspectiva de agilidade que fazem com que isso aconteça de uma forma vigorosa, de uma forma que seja viva. A gente olhar, né, para esses 3 aspectos, gente, gestão de portfólio, cultura de projeto, execução ágil, são os pontos que, de alguma maneira, vão conseguir entregar bons resultados em relação à gestão da inovação dentro das organizações.